Olá, boa tarde. Meu nome é Iago Barbosa. Desenvolvi essa pesquisa no contexto da licenciatura em teatro do Instituto Federal como bolsista de iniciação científica. A pesquisa se chama A Representação da Violência na Dramaturgia Contemporânea, Clínicas de Sarah Kane, sob a orientação da professora doutora Francimara Nogueira Teixeira. Então, sendo a violência um fenômeno constante ao longo da história da humanidade, um maior entendimento sobre tal fenômeno vai nos ajudar a gestionar nossas relações enquanto sociedade, né? Vai melhorar nossas relações enquanto sociedade. Porém, o que é que acontece? Uma vez que a violência é um fenômeno que turva a capacidade de descrição factual dos indivíduos que envolve, ou seja, se eu estou no meio de um fenômeno violento, né, se eu estou sofrendo violência, minha capacidade de ser objetivo perante o que eu estou experienciando vai ser comprometida, porque minha integridade, né, vai estar sendo comprometida de alguma forma. Porém, se eu observar esse fenômeno à distância, eu vou conseguir ser mais objetivo, mas vão faltar dados, porque eu não vou estar envolvido no fenômeno em si. Porém, o que é que acontece? É aí que a gente recorre ao teórico esloveno Slavoj Zizek e ao que ele fala sobre a arte ser capaz de fazer perante o fenômeno violento. Por quê? Para o Zizek, a arte extrai da realidade confusa a sua própria forma interior, ou seja, para ele a arte é um espaço onde a violência pode ser observada de uma forma segura e aprofundada, de forma que a gente gere reflexões de forma segura. Então, como meio de análise do fenômeno violento, a gente escolheu Clinset, que é uma peça de teatro da dramaturga britânica Sarah Kane, pertencente ao movimento estético Interfaith Theatre, escrita em 1998, e é a partir da análise dessa peça que a gente quer entender um pouquinho sobre a violência na contemporaneidade. Então, o objetivo geral da seguinte pesquisa foi localizar as diferentes formas de violência presentes na dramaturgia de Clinset e refletir sobre como são retratadas pela autora. E para conseguir isso, a gente passa por uma série de objetivos específicos, ou seja, primeiro entender como a violência rege as relações entre os distintos personagens da peça, destacar os recursos estéticos utilizados pela dramaturga ao retratar o fenômeno e refletir, né, consequentemente, sobre o que o texto diz sobre a violência contemporânea. Para tal pesquisa recorreu ao levantamento bibliográfico, né, já seja de teóricos exteriores ao campo teatral, né, como o Zizek ou a Hannah Arendt, ou a teóricos pertencentes, né, mais específicos dos estudos referentes ao drama, né, como o Peter Zonde, Aristóteles, Hans Lerman, Martin Esslin, etc. E como a gente tinha que analisar a peça em si, a gente não conseguiu encontrar um método propriamente dramatúrgico, o que a gente fez foi recorrer ao método de análise actancial proposto pelo linguista J. Greimas, né, resgatado pela Anne Oberfeld em Paralelo Teatro, e se utilizou dele para realizar tal reflexão. Os fundamentos teóricos, né, as fontes de onde a gente tirou a concepção de violência que guiou o trabalho foram basicamente Violência, o livro Violência, do Slavoj Zizek, e Sobre a Violência, da Hannah Arendt. Então, a violência é um campo muito complexo e há muitas definições sobre o assunto, né, mas novamente a gente utilizou a definição dada por Zizek para guiar essa pesquisa. Uma possível definição de violência. A gente acredita, seguindo a definição dada por Zizek, que a essência ontológica da violência está na sua capacidade de transformação das relações sociais. Ou seja, para Zizek, a violência é ativa em todo processo de coação de transformação social, né? E para tal, essa violência ela não existe só de uma forma, né? Ela se manifesta em diferentes formas. Essa essência se molda dependendo das formas sob as quais ela se manifesta. Que viriam a ser, segundo o Zizek, 3 formas. Para ele existe a violência subjetiva, que é a que diz respeito ao sujeito, né, o sentir do sujeito, físico, psicológico, e a violência objetiva, sistêmica, que viria a ser todas as estruturas que sustentam relações de opressão, né, e aqui ele menciona o que viria a ser o inconsciente institucional, que são essas instituições que já são fundamentadas em estruturas de opressão há tanto tempo que isso já forma parte delas naturalmente, né? E ele fala também do que viria a ser aqui, e aqui a gente vai fazer um link a gente vai puxar a Judith Butler e o conceito de sujeito-objeto dela. Por quê? O que é que acontece? Para uma instituição
se definir enquanto tal, né, para ela construir a identidade dela e dos indivíduos pertencentes a ela, ela precisa traçar um limite. E como ela traça esse limite dos que pertencem a ela e dos que não? Por meio da exclusão. E é aqui onde entra o conceito de sujeito-objeto. Por quê? O sujeito-objeto é todo aquele que está para além do limite do aceitável por uma instituição ou por um grupo. Né? É aquele que representa tudo aquilo que aquela instituição não é. Né? Ou seja, tudo é o outro, né? São eles. Para existir um nós, já haver um eles. Então o sujeito-objeto basicamente cumpre essa função. Ele é o excluído, ele é tudo aquilo que a gente não quer ser. É aquilo que é excluído para reafirmar a própria identidade. E a terceira forma de violência apontada por Zizek é a violência simbólica, que é basicamente quando a gente pega um símbolo e desloca ele do seu campo semântico para outro campo semântico simbólico, distorcendo assim o objeto real, concreto, ao qual ele faz referência. E para falar de drama, a gente recorreu a vários pensadores, mas a gente recorreu em específico ao teatro pós-dramático do Hans Theis Lerma, porque o Lerma ele acredita no teatro enquanto situação. Para ele, o teatro deixa de ter como objetivo comunicar o drama. Né? O teatro pós-dramático, para o Lerma, é aquele que deixa de ter como objetivo comunicar o drama. Né? E aqui, entendendo o drama, e ele recorre ao Peter Zonde para falar disso, entendendo o drama como um fluxo temporal controlado que se pode abranger com a vista. Ou seja, o objetivo já não é mais comunicar uma história à plateia, mas experienciar o teatro enquanto situação. A gente faz um breve recorrido sobre as relações de teatro, de drama e violência ao longo da história, né? A gente vê que no teatro grego, por exemplo, a violência era narrada e raramente levada à cena, né? A gente tinha a figura do mensageiro, mas isso muda no teatro contemporâneo, né? A violência, o risco se faz mais presente, o desgaste do corpo se torna tema e objeto de cena, e inclusive surgem estéticas propriamente violentas, como é o In Your Face Theatre. Então, já entrando no In Your Face Theatre, é uma estética britânica, nascida a inícios de 1990, e é uma resposta à realidade caótica surgida após anos de uma ideologia de governo conservadora da Dama de Ferro. Né? A gente tem a Margaret Thatcher governando a Inglaterra ali durante a década de 80. Né? E a gente tem como principais representantes desse movimento o Mark Ravenhill e a Sarah Kane. Porém, o que é exatamente o In Your Face Theatre? O que caracteriza o In Your Face Theatre? E aqui a gente vai para uma citação da teórica brasileira Camila Viana Amaral. A estratégia que este novo estilo estético utiliza é o soco na cara, punch in your face. Dessa maneira, o público é forçado a reagir, impulsionado por um sentimento de desconforto e ultraje. As peças in your face violam os limites considerados como normais e têm por requisito que o público se posicione em frente a uma situação dada. Diferentemente de peças tradicionais, nas quais existe a opção de simplesmente contemplar o espetáculo passivo ou imparcialmente. Ou seja, o que é que o In Your Face faz? Através do choque, né? O In Your Face Theatre, os temas que ele aborda normalmente são muito ligados a tabus sociais, né? A violência, a sexualidade, uma série de questões são levadas à cena de forma a chocar a plateia e, por meio desse choque, forçar essa plateia a se posicionar perante o assunto que é abordado, né? A gente tem muitas peças no In Your Face Theatre muito violentas, que lidam com questões de violência física, psicológica, sexual, que lidam com assuntos que podem ser considerados polêmicos, né, socialmente, como vício, perversões, etc, etc. Então, dentro desse movimento estético, a gente tem a Sarah Kane, que é a autora da peça que a gente vai analisar, e ela é uma dramaturga inglesa, né? Foi uma dramaturga inglesa, infelizmente, que escreveu também, infelizmente, somente 5 peças: Blasted, Phaedra's Love, Cleansed, Crave e 4.48 Psicoses, e que pertenceu a esse movimento, né? O In Your Face Theatre. Sarah Kane, infelizmente, se suicidou em 1999 com somente 28 anos, então ela não pôde prosseguir, né, com a produção da obra dela. E agora falando de Cleansed. Especificamente Cleansed, a estrutura dessa peça está inspirada no Voicer, do George Bichner, ou seja, ela é narrativamente fragmentada, ela se forma por quadros dramáticos. Uma cena não necessariamente desencadeia na cena seguinte. E ela é uma peça que está repleta de situações de violência extrema. Porém, sobre o que é Cleansed? Cleansed é basicamente... a gente tem a história de uma instituição parecida a uma universidade, onde o amor de casais é posto à prova por um doutor chamado Tinker, que o submete a torturas e violências constantes. Então, é basicamente isso, sendo bem sintéticos, e para a gente realizar essa análise de forma objetiva, a gente dividiu a peça em 3 arcos dramáticos a serem analisados. O de Carl e Roth, o do Tinker e o sujeito-objeto, e o da Grace e o Robin.
Então, e para tal, como a gente mencionou anteriormente, a gente vai utilizar o modelo actancial teorizado pelo A.J. Greimas, né, resgatado pela Uberfield, que é uma análise de uma obra a partir da relação entre os actantes. Os actantes são basicamente os elementos que impulsionam a ação dramática, né, o enredo do que está acontecendo. Em específico, a gente vai utilizar o triângulo ativo, que se constitui apenas a partir de 3 actantes, que é o sujeito, o objeto e o oponente. O sujeito é quem vive a ação, o objeto é o que o sujeito deseja e o oponente é quem se opõe a esse desejo. Então, começando com a análise, quando a gente pega o arco de Carr e Roth, a gente vê claramente o que viria a ser violência subjetiva, né? A gente localiza nele a questão da violência subjetiva. Por quê? Carr e Roth são um casal gay, o Carr, sendo o sujeito da ação, ele deseja estar com Roth. Na verdade, a relação de ambos pode se invertir. O Roth também poderia estar no lugar do Carr. Mas basicamente aqui o Carr, enquanto sujeito, o que é que ele faz? Ele deseja o Roth, então o Roth é o objeto de desejo. Porém, o Tinker, que é esse doutor sádico, né, que tortura os casais, não quer deixar que eles fiquem juntos. Então o que é que o Tinker faz durante toda a peça? Ele mutila o Carr, primeiro corta a língua, depois as mãos, depois as pernas, de forma que ele não possa expressar, comunicar o amor dele, né? Então a gente entende aqui claramente nesse esquema de violência subjetiva que o Carr é o sujeito da ação, porque ele deseja o Roth, mas ao mesmo tempo eles têm o Tinker que evita, né, que eles mantenham essa relação, né, que esse desejo se realize. Já na violência subjetiva, a gente vai retomar o conceito de sujeito-objeto da Judith Butler. Por quê? Todos os personagens que conformam os casais da peça pertencem a esferas sociais de marginalização, seja LGBT, seja viciados, seja pessoas com discapacidades, etc. O que é que acontece? Todos eles são sujeitos-objetos, ou seja, eles são o sujeito da ação dramática da peça como tal. E o que é que eles demandam? Eles demandam o direito de amar ao longo da peça, né? De amar o outro, de ser, de existir. Né? E como isso se materializa a partir do corpo, né? O corpo que permite ser, existir. Então a gente tem esses sujeitos-objetos, qual é o desejo deles? Né? O desejo do corpo, de ter autonomia sobre os corpos, sobre si mesmo, sobre sua identidade, sobre quem eles são. Né? Porém, o Tinker atua basicamente como uma personificação da instituição, né? Se opõe a isso. Ele tenta, por meio da mutilação dos corpos e do controle dos corpos, controlar os sujeitos que habitam neles. Né? Então a gente, como esquema da violência objetiva ou sistêmica, a gente tem esse aqui. O sujeito-objeto enquanto sujeito da ação, o corpo enquanto objeto, né? Eles querem poder existir, querem poder ser, e o Tinker, ou a instituição, enquanto oponente, querendo mutilar essa existência deles. Né? E na violência simbólica, a gente já vê o Tinker se deslocando de lugar e o Tinker vira o sujeito da ação. Por quê? A gente viu, né, falando anteriormente, o que é que o Tinker deseja? Ele deseja, o objeto de desejo dele são esses sujeitos objetos, né? São esse controle pela identidade desses outros diferentes. Só que o que acontece? A gente tem uma personagem que é a Grace, que ela entra na instituição à procura do irmão desaparecido dela, e ela acaba, ao longo da peça, ela veste as roupas do irmão, ou seja, ela veste roupas que simbolicamente se encontram num espaço socialmente construído, né, masculino, ela enquanto mulher, né, mulher cis, veste essas roupas masculinas, e o que é que ela faz? Ela provoca um pequeno curto-circuito, porque ela desloca essas roupas do campo semântico masculino e as cruza com seu corpo de existência feminina, né? E ao longo da peça a gente vai vendo que ela vai passando por transformações, inclusive a peça culmina com ela realizando uma cirurgia de mudança de sexo. E a gente vê o seguinte, a gente vê que a simbolização que ela tem de si, né, vai para além da socialmente imposta, né? Ou seja, ela acaba se opondo ao Tinker, consequentemente, porque se o Tinker é o sujeito que o que deseja é controlar a identidade dos outros, ele não consegue controlar a Grace, porque afinal de contas ela continua sendo dona da própria simbolização, ela continua, por mais que ela sofra várias violências, ela continua fiel a si, né? E as roupas, a mudança de sexo, etc., tudo fazem referência à capacidade de simbolização, à força que ela tem em contraposição ao desejo do Tinker, né? Ou seja, ela acaba atuando como oponente nesse esquema de violência simbólica. E como considerações finais, a gente concluiu que a Sarah Kane ela não escreve somente sobre corpos mutilados, mas sobre sujeitos oprimidos. O que ela faz é escancarar essas agressões sistêmicas em cena para o leitor e espectador, e que a maior violência implícita é do amor, porque o amor acaba sendo a principal forma de lutar, né, de transformar as relações dentro de uma matriz opressora. E a gente conclui também que é importante ter uma maior reflexão sobre a representação da violência na dramaturgia contemporânea. Aqui estão as referências que nós utilizamos para realizar a seguinte pesquisa. Esperamos que tenham gostado. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por nos receber. Boa tarde.